Podcast. Com Elviro Rebouças. Bom dia aos telespectadores da TCM, aos meus amigos, minhas amigas, empresários, dirigentes da CDL e da Federação das CDL do Rio Grande do Norte, de todo o Brasil. O santo do dia, hoje, 18 de janeiro do ano 2023, a igreja celebra, neste 18 de janeiro, Santa Margarida da Hungria, mediadora da tranquilidade e da paz. Nasceu em uma família de santos, foi filha do rei Bela IV e de Maria Lascaris, esta filha do imperador de Constantinopla. Em 1242, antes de nascer, foi oferecida a Deus pela Hungria, pela libertação da Hungria dos tártaros. Quando tinha apenas 3 anos, foi confiada às religiosas dominicanas da Vesperem, e aos 12 anos foi para o novo mosteiro edificado pelo seu pai, o rei, em uma ilha do Danúbio, perto de Budapeste, onde fez a profissão pelas mãos do frei Humberto de Romanas. As notícias de economia da semana. A safra recorde de soja está garantida no Brasil, mesmo com as perdas do Rio Grande do Sul. A perspectiva atual, se confirmada, representará um aumento de 22% em produção e 4,58% em área em relação à safra passada. Os produtores de soja do Brasil caminham para colher uma safra de 153 milhões de toneladas no exercício 2022-2023. Diante de uma expansão de área plantada e condições climáticas favoráveis na maior parte das regiões produtoras que podem compensar as perdas causadas pela seca no Rio Grande do Sul, conforme pesquisa realizada pela Reuters. A nova projeção, com base em avaliação em 14 analistas e instituições, representa um avanço de mais de 2 milhões de toneladas em relação ao levantamento anterior da Reuters, feito em outubro. Um dos principais motores deste resultado é o crescimento esperado para a área do plantio, que superou as expectativas iniciais de 42 milhões de hectares para 43 milhões e 500 mil hectares plantadas. A perspectiva é futurística e realística, já que o Brasil tem na soja, é o maior plantador de soja do mundo e um dos principais produtos de exportação. Não deixa de ser uma novidade a partir do dia 13 de janeiro e até hoje, esse imbróglio envolvendo as lojas americanas, fazendo com que as agências de ratings, tanto a S Companhia P como outras, façam com que o rating de recuperação da dívida seja quase impossível. A agência de classificação de risco e crédito cortou a nota de crédito da americana de B para a escala global BRA, na nacional, e para D, que significa default no geral. A S Companhia P cortou a nota de crédito das lojas americanas, depois que foi descoberto um alcance ou uma contabilidade mal produzida, que estão chamando no jargão do economês como inconsistência contábil de 40 bilhões de reais, o que causou espanto a toda a nação, já que os sócios das lojas americanas são tidos como os 3 homens mais ricos do Brasil, a partir de Jorge Paulo Lemann, com um patrimônio avaliado em 20 bilhões de dólares. É o homem mais rico do Brasil. Na escala global, significa dizer que a classificação e emissão de dívidas, essa emissão está toda ela comprometida. E a varejista poderá ir à recuperação judicial. Não foi ainda, porque conseguiu, na primeira instância e homologada pela segunda instância do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, uma liminar, lhe dando um prazo de 30 dias para negociar com credores, sem esses terem o direito de protestar ou executar as suas dívidas para com a empresa. Mas é caso de default, ou seja, é de quebra ou de recuperação judicial, o que demanda 2 ou 3 anos a situação das lojas americanas, pegando de surpresa todo o mercado nacional de bancos e até bancos internacionais a quem as lojas americanas tinham dinheiro emprestado. A avaliação vem após a empresa obter, na última sexta-feira, essa tutela cautelar da Justiça e que suspendeu por 30 dias a sua situação. Mas 30 dias passam rapidamente e ou ela oxigena o seu capital com a expressão de 40 bilhões de reais ou não tem outra saída a não ser recuperação judicial, que significa, antigamente, pedir concordata ou pedir um prazo de 2, 3 anos para pagar
negociando com os credores. As lojas Americanas são uma das maiores lojas de varejo do Brasil, competindo com os gigantes da sua área, como o Magalu, como o Via Direta, também com Casas Bahias e outras mais. E esperava-se resultados positivos. Suas ações despencaram de R$ 12,80 no dia 12 de janeiro para ontem, dia 17 de janeiro, a apenas R$ 1,90. Significa uma queda de quase 90% em menos de uma semana. Para os analistas, essa é uma situação muito difícil. E em caso em que a empresa não honrará a sua dívida, os ratings de D refletem nossa visão. Segundo eles, tutela cautelar concedida às Americanas na sexta-feira, semelhante ao stand-by, pois permite que a empresa não pague nenhuma de suas obrigações no momento, mas que vai dar muito trabalho a uma recuperação judicial. Foi uma bomba que estourou no mercado financeiro no dia 13 de janeiro. O PIB da China, que é o país que mais cresce da economia mundial, avançou a 3% em 2022, segunda pior taxa desde 1976. A economia alcançou 3% no quarto trimestre do ano passado, ante o mesmo período de 2021, acima da expectativa, que era de 1,8% do Conselho Refinitivo. O Produto Interno Bruto chinês cresceu 3% no quarto trimestre de 2022 em relação ao mesmo período do ano anterior. O PIB chinês alcançou 121 trilhões de ienes, cerca de 18 trilhões de dólares, 3% acima do verificado em 2021. Os dados foram divulgados nesta terça-feira pelo Escritório Nacional de Estatística, NBS. Embora o ritmo de expansão da economia tenha sido mais lento do que os 3,9% observados no terceiro trimestre de 2022, a taxa de crescimento superou a estimativa, que era uma alta de 1,8% do Conselho. A meta oficial seria 5,5%, o que não foi alcançada. A taxa de crescimento do PIB anual foi a segunda pior do país desde 76, último ano da Revolução Cultural, ficando atrás apenas dos 2,2% de 2020, primeiro ano da pandemia. Em 2021, a economia havia crescido 8,1% naquele país. Já a China, que combate ainda, estava convivendo ainda com a pandemia, com o Covid-19, para se ter uma ideia, na China já morreram este ano, nesses 18 dias do mês de janeiro de 2023, cerca de 60 mil pessoas. O país tem 1 bilhão e 550 milhões de habitantes. O Fórum de Davos em 2023 é a cooperação de um mundo fragmentado. O Fórum de Davos, na Suíça, retorna aos Alpes sob o lema de cooperação em um mundo fragmentado, para enfrentar os desafios globais mais urgentes e com confiança em sua capacidade de impulsionar soluções voltadas para o futuro. De 16 a 20 de janeiro, a cidade suíça de Davos será novamente sede do encontro anual do Fórum Econômico Mundial, que em 2023 se reunirá com esse lema, cooperação de um mundo fragmentado. O evento reúne cerca de 2.500 chefes de estados, de governo, ministros de estado e CEOs de empresas representativas da sociedade civil. No Brasil, encontra-se representado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Os meios de comunicações globais e líderes juvenis procedentes da África, Ásia, Europa, Oriente Médio, América Latina, América do Norte e Oceania, com o objetivo de trabalhar juntos para a reconstrução da confiança e moldar os princípios e as políticas e as parcerias necessárias para enfrentar o desafio do ano 2023, que são muitas. A pandemia do Covid-19 e a guerra da Ucrânia desencadearam grandes transformações a esta reunião, que tem como objetivo enfrentar riscos sistêmicos para evitar incertezas e fragilidades. O Fórum de Davos 2023 procura, assim, impulsionar soluções voltadas para o futuro e enfrentar os desafios globais mais urgentes através da cooperação pública e privada. Falamos da soja inicialmente, e agora o valor da produção agropecuária fecha em 2022 em 1 trilhão 189 bilhões de reais. O valor bruto da produção agropecuária
fechou 2022 com 1 trilhão 189 bilhões de reais, de acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA. O valor é o segundo maior da série histórica, iniciada há 34 anos. O faturamento das lavouras foi de 814 bilhões de reais e o da pecuária, 375 bilhões de reais. Em nota técnica publicada ontem, dia 17, a pasta destaca que o VBR de 2022 foi marcado por resultados positivos para diversos produtos, crescimento das exportações, do agronegócio e dos preços agrícolas. Por outro lado, o fator que mais prejudicou o desempenho do setor foi a seca, especialmente na região sul, parte do centro-oeste, que resultou em prejuízos aos agricultores causados por perda de produção de soja, milho e feijão. Também a pecuária foi afetada devido às perdas de suprimento fornecido por produtos como milho, soja e outros, diz o documento. Os produtos que mais se destacaram no ano de 2022 foram algodão, café, milho, trigo e leite. Esses 5 produtos atingiram nesse ano o maior valor em todo o período histórico que é feito a estatística. Preços e quantidades produzidas foram os principais fatores que promoveram esses produtos, explica o Ministério da Agricultura e Pecuária. Muito tem se abordado e perguntado o que esperar do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, iniciado no dia 1º de janeiro desse ano. Já que estamos hoje no dia 18 de janeiro, apenas 18 dias de governo. Eu diria que 5 pontos principais fazem com que esses pontos nós tenhamos uma expectativa de que o governo venha acertar para a felicidade do Brasil, do próprio governo e dos brasileiros de uma maneira geral, já que somos 215 milhões de almas no Brasil. Primeiro, o equilíbrio das contas públicas. É a principal incerteza em relação ao governo de Lula. É a condução da política fiscal, a sinalização de aumento das despesas públicas sem uma compensação ou um outro controle mais claro no médio e longo prazo são as questões que mais preocupam os analistas do mercado financeiro. 2. A desaceleração da economia brasileira e mundial. Depois do choque da pandemia em 2020, a economia brasileira teve 2 anos seguidos de forte recuperação, 2021 e 2022, e o Produto Interno Bruto, PIB, alcançou 4,62% em 2021 e caminha para encerrar o ano 2022, que se foi com a alta parecida com 2,8% a 3%. Para 2023, no entanto, a perspectiva é uma de desaceleração, segundo os economistas do mercado financeiro. O Banco Itaú, por exemplo, projeta uma expansão de 0,9% para este ano. Já o Bradesco estima um crescimento em 1,1%, enquanto o Santander vê uma alta de 0,8% e o BTG Pactual 0,7%. Ou seja, o nosso PIB será modesto este ano de 2023. 3. A inflação. Depois de atingir um pico de 12,13% em abril de 2022, o IPCA acumulado em 12 meses entrou em trajetória de queda e encerrou o mês de novembro a 5,90%. A queda do principal índice de inflação foi influenciada pelo aperto monetário do Banco Central, que elevou a taxa Selic a 13,75% ao ano, e também pelo corte de impostos federais e estaduais sobre produtos como combustíveis e energia elétrica. Também ajudou o fato de o câmbio estar mais controlado e o preço das commodities ter se estabilizado, ou até caído desde a metade de 2022. 4. A reforma tributária, há anos esquecida, tem sido apontada por economistas e especialistas como uma das mudanças legislativas mais necessárias para diminuir a complexidade tributária do país, reduzir a burocracia e aumentar a produtividade. A competitividade do Brasil, com a nomeação do economista Bernardo Api para a Secretaria Especial da Reforma Tributária do Ministério da Fazenda, a expectativa é de que o governo dê prioridade para a reforma. Api é mentor da atual proposta de reforma tributária que tramita no Congresso sob número PEC 45/2019 e que está engavetada há 3 anos por lá. O projeto prevê a substituição de impostos federais e estaduais por um único imposto, o chamado IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, nos moldes de um IVA, Imposto sobre Valor Agregado, utilizado em diversos países. Fernando Haddad, nomeado ministro da Fazenda, disse que a reforma tributária será uma prioridade ainda no primeiro semestre do governo Lula. 5. Reformas e marcos legais. Desde o governo de Michel Temer, que assumiu a presidência após o impeachment de Dilma Rousseff, em 2016, o Brasil
conseguiu aprovar uma série de reformas e marcos legais importantes para aumentar o dinamismo da economia brasileira. Entre eles estão a reforma trabalhista, que reduziu o risco jurídico para empresas do processo trabalhista, e a reforma previdenciária, que permitiu reduzir a trajetória de despesas previdenciárias, que representam quase metade do gasto primário do governo. Também foram aprovados a Lei de Independência do Banco Central, que estabeleceu um mandato fixo de 4 anos para o presidente nomeado. O atual presidente é Roberto Campos Neto, neto do falecido ex-ministro de Planejamento, Roberto Campos. Portanto, esses são os pontos principais que devem nortear o governo Lula. A Bolsa de Valores de São Paulo fechou ontem, dia 17, com a alta de 2,03% a 111.439 pontos. E acumula a alta no ano 2023. O dólar americano valendo R$ 5,09. Bom dia, até a próxima semana com mais um podcast. Um abraço para todos vocês.